Você sabia que nas antigas comunidades judaicas, uma cidade sem escola era considerada literalmente amaldiçoada? Ou que há 2000 anos, quando a maior parte do mundo era analfabeta, os judeus já tinham alcançado mais de 90% de alfabetização masculina? O que esse povo descobriu sobre educação que permitiu sua extraordinária sobrevivência cultural por milênios? Mesmo quando exilados, perseguidos e dispersos por todo o planeta. Hoje vamos desvendar um dos sistemas educacionais mais revolucionários e bem-sucedidos da história humana. Um modelo que não apenas transformou uma pequena nação do Oriente Médio em o povo do livro, mas que também lançou as bases para métodos de ensino que usamos até hoje nas escolas modernas. E atenção! Em alguns minutos, vou revelar uma técnica pedagógica judaica de 2000 anos que pesquisas recentes em neurociência comprovam ser o método mais eficaz para a aprendizagem profunda. Enquanto impérios poderosos como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma ascenderam e caíram, deixando apenas ruínas e artefatos de museu, o povo judeu conseguiu preservar intacta sua identidade, cultura e tradições. Como isso foi possível? A resposta está em um sistema educacional extraordinário que transformou cada lar em uma escola, cada refeição em uma aula e cada pai em um professor. Este sistema não começou nas universidades ou academias elitistas, mas na intimidade do lar. O famoso mandamento de Deuteronômio 6:7 ordenava aos pais: ensinarás estas palavras a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Educação não era algo limitado a instituições. Era uma atmosfera constante, permeando cada aspecto da vida cotidiana. Por volta do ano 64 d.C., o sumo sacerdote Josué ben Gamla implementou uma reforma educacional revolucionária. Ordenou que cada cidade e vila estabelecesse escolas primárias para meninos a partir dos 6 ou 7 anos de idade. Esta foi possivelmente a primeira tentativa de educação universal obrigatória na história humana. Quase 2000 anos antes de sistemas semelhantes surgirem no Ocidente. O rabino e historiador judeu do século I, Flávio Josefo, escreveu com orgulho: nossa principal preocupação é a educação de nossas crianças e consideramos a observância de nossas leis e a piedade correspondente como o mais importante negócio de nossas vidas. Em uma época onde a educação era exclusividade de elites, este compromisso com o aprendizado universal era verdadeiramente revolucionário. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito. Estamos explorando os fundamentos históricos e espirituais que moldaram nossa cultura ocidental. Ative o sininho para não perder nenhum episódio desta série fascinante sobre sabedoria antiga para tempos modernos. O que torna o sistema educacional judaico tão especial não são apenas suas práticas específicas, mas sua filosofia central. A crença de que estudo não é apenas aquisição de conhecimento, mas um ato sagrado em si mesmo, uma forma de conectar-se com o divino. Como diz um antigo provérbio talmúdico, o mundo se sustenta pelo fôlego das crianças na escola. Vamos descobrir como esta visão revolucionária da educação funcionava na prática e como ela transformou não apenas um povo, mas eventualmente o mundo inteiro. O sistema educacional judaico tradicional era estruturado em 3 níveis distintos, cada um adaptado às capacidades cognitivas da criança em desenvolvimento. O primeiro nível era o Bet Sefer, Casa do Livro, para crianças de 6 a 10 anos. Aqui, o foco era na memorização e recitação da Torá, começando pelo Levítico, não Gênesis, como poderíamos esperar. Por quê? Porque Levítico contém as leis de pureza e sacrifício.
como explicou o rabino do século XI Rashi, que as crianças puras comecem estudando leis de pureza. A memorização no Bet Sefer não era passiva. Utilizava métodos multissensoriais surpreendentemente modernos. As crianças traçavam letras hebraicas cobertas de mel e depois as lambiam, literalmente, provando que a palavra de Deus é doce, conforme Salmos 119, 103. Cantavam os textos em melodias específicas, moviam-se ritmicamente durante a recitação e, frequentemente, estudavam em duplas, recitando em voz alta. Pesquisas modernas em neurociência confirmam que este engajamento multissensorial cria conexões neurais mais robustas que o estudo silencioso e passivo. Aos 10 anos, os meninos progrediam para o Bet Midrash, casa do estudo, focando na Mishnah, a lei oral judaica. Aqui não bastava memorizar, era necessário questionar, debater e aplicar. A famosa técnica pedagógica Havruta, estudo em pares, tinha papel central. 2 estudantes debatiam passagens, desafiando interpretações um do outro. Esta prática desenvolvia habilidades argumentativas sofisticadas e treinava os jovens para examinar um texto de múltiplos ângulos. Uma descoberta arqueológica fascinante em 2007 revelou os restos do que parece ser uma antiga escola judaica do primeiro século, próxima a Qumran. Entre os artefatos encontrados estavam pequenas tábuas de argila com exercícios de escrita, mostrando erros e correções. Evidência concreta do processo de aprendizagem de crianças que viveram há 2 milênios. O terceiro nível, para os mais talentosos e dedicados, era o Bet Talmud, casa do aprendizado, geralmente a partir dos 14 ou 15 anos. Aqui, os jovens mergulhavam nas complexidades da Gemara, comentários e debates rabínicos sobre a Mishnah. O método de ensino era intensamente dialético, baseado no que os estudiosos modernos chamam de pensamento de ordem superior, analisando não apenas o conteúdo, mas o processo de raciocínio em si. Surpreendentemente, o calendário escolar judaico incluía 185 dias de estudo por ano, notavelmente similar ao calendário escolar moderno. As aulas começavam ao nascer do sol e continuavam até o meio-dia ou início da tarde. Durante o verão, havia também sessões noturnas. O Talmud especifica que professores não podiam ensinar mais que 25 estudantes. Se a classe crescesse, um assistente deveria ser contratado, refletindo uma compreensão sofisticada da importância da proporção professor-aluno. Os professores, Melamed no nível primário, Rav ou Rabi nos níveis avançados, ocupavam posição de extraordinário respeito na sociedade judaica antiga. O Talmud afirma: o temor a teu professor deve ser como o temor a Deus. Professores eram isentos de impostos e serviços comunitários, para que pudessem se dedicar integralmente ao ensino. Contudo, eram também rigorosamente avaliados. A comunidade podia remover um professor considerado incompetente ou que punisse excessivamente seus alunos. Uma prática pedagógica inovadora era o uso de mnemônicos elaborados e sistemas de memória. Por exemplo, os estudantes aprendiam as leis de kashrut, alimentação kosher, através de músicas com melodias específicas que codificavam as regras. Técnicas de gematria, atribuindo valores numéricos às letras hebraicas, transformavam conceitos abstratos em padrões matemáticos memoráveis. Estas técnicas permitiam aos estudantes memorizar textos enormes numa época sem livros impressos ou recursos digitais. Contrariamente à crença popular, a educação feminina também existia, embora diferente da masculina. Enquanto os meninos frequentavam escolas formais, as meninas tipicamente recebiam educação doméstica focada em conhecimentos práticos de leis rituais, gestão doméstica e tradições. Figuras como Beruria
uma erudita do século II, mencionada no Talmud por sua extraordinária sabedoria, demonstram que mulheres excepcionalmente talentosas podiam alcançar altos níveis de erudição, mesmo nesse contexto patriarcal. A educação não era apenas cognitiva, mas também moral e ética. O conceito de Deret Eretz, caminho da terra, comportamento adequado, era enfatizado desde cedo. Como diz o Talmud, se não há Deret Eretz, não há Torá. Esta integração de desenvolvimento de caráter com aprendizado acadêmico era uma característica distintiva que influenciou profundamente tradições educacionais posteriores, incluindo as universidades medievais europeias. Uma característica revolucionária da pedagogia judaica era o método socrático de questionamento constante. Enquanto sistemas educacionais contemporâneos nas culturas greco-romanas e orientais enfatizavam obediência intelectual e memorização passiva, os rabinos celebravam as perguntas provocativas. O Talmud está repleto de frases como "De onde sabemos isto?" e "Qual é a razão para esta opinião?", criando uma cultura de investigação que promovia pensamento crítico sofisticado. O método de aprendizagem mais distintivo da tradição educacional judaica era o Pilpul, um sistema de análise dialética extremamente sofisticado. Não bastava conhecer as regras ou leis. Os estudantes tinham que explorar casos limite hipotéticos para testar a aplicação dos princípios em situações complexas. Por exemplo, os alunos discutiriam: se um homem cai de um camelo no Shabat e acidentalmente arranca uma planta durante sua queda, ele violou a proibição de colher no dia sagrado. Este método desenvolvia não apenas conhecimento, mas agudeza mental e flexibilidade intelectual. Enquanto os gregos buscavam a verdade através de sistemas filosóficos abrangentes e os romanos através de decretos legais precisos, os judeus a buscavam através da argumentação estruturada e do debate. Um adágio famoso do Talmud declara: um estudo solitário leva ao erro. O conhecimento não era considerado algo a ser absorvido passivamente, mas construído ativamente através da interação social. Esta abordagem construtivista da aprendizagem só seria redescoberta por teóricos da educação no século XX. Durante o período do Segundo Templo, 516 a.C. e 70 d.C., surgiram as primeiras sinagogas, que funcionavam como centros comunitários multifuncionais, combinando oração, estudo e assembleias públicas. A palavra grega sinagogue literalmente significa reunir-se. Eram espaços onde o estudo coletivo acontecia. Arqueólogos descobriram antigas sinagogas em Masada, Gamla e Herodium, com bancos dispostos ao longo das paredes, criando um ambiente físico que facilitava a discussão face a face. Um design deliberadamente voltado para otimizar o aprendizado participativo. Uma técnica pedagógica fascinante era a utilização de mnemônicos visuais espaciais. Os textos sagrados eram visualizados como mapas mentais, tridimensionais. Um rabino do período talmúdico, Rabi Yoshanan, declarou: sempre revise seus estudos em uma sala com janelas. Por quê? Pesquisas modernas em neurociência confirmam que associar informações a espaços físicos específicos aumenta drasticamente a retenção, uma técnica que os antigos rabinos compreenderam intuitivamente. Após a destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C., a educação tornou-se ainda mais central para a sobrevivência judaica. Rabi Yoshanan ben Zakkai, escapando secretamente de Jerusalém sitiada, pediu ao general romano Vespasiano permissão não para salvar tesouros ou territórios, mas para estabelecer uma academia em Yavner. Este momento pivotal transformou uma religião centrada no templo em uma religião centrada no estudo, onde o livro substituiu o altar como foco da vida espiritual.
O currículo nas escolas judaicas era surpreendentemente abrangente. Além dos textos religiosos, incluía matemática, necessária para cálculos do calendário, astronomia, medicina, zoologia e botânica, importantes para compreender leis dietéticas e agrícolas. O Talmud contém discussões sofisticadas sobre embriologia, anatomia e higiene. O rabino e médico Maimônides, 1135-1204, escreveu extensamente sobre a necessidade do equilíbrio entre conhecimento sagrado e secular, declarando: o ignorante não pode ser piedoso. Uma prática pedagógica notável era o shimush, aprendizagem através de serviço e observação direta. Os estudantes avançados literalmente seguiam seus mestres em todas as atividades diárias, observando como aplicavam o conhecimento na prática. Como declarava o Talmud, o serviço à Torá é maior que seu estudo. Esta abordagem de aprendizagem experiencial e mentoria íntima criava não apenas eruditos, mas praticantes competentes, antecipando modelos modernos de aprendizado baseado em competências. O financiamento da educação era considerado responsabilidade comunitária sagrada. O Talmud declara: a cidade onde não há escola deve ser excomungada. As comunidades judaicas estabeleciam fundos especiais, Kupat Ha'ir, para garantir que mesmo crianças órfãs ou de famílias pobres recebessem educação. Esta priorização da educação universal como responsabilidade coletiva, não individual ou apenas estatal, é um conceito que muitas sociedades modernas ainda lutam para implementar plenamente. Uma descoberta arqueológica em 1996, na antiga sinagoga de Ein Gedi, revelou um fascinante mosaico do século III, contendo uma advertência severa contra qualquer membro da comunidade que revelasse os segredos da cidade a forasteiros. Qual era este segredo tão crucial? Estudos subsequentes sugerem que se referia às técnicas de produção do bálsamo precioso da região, indicando como o sistema educacional judaico não apenas preservava conhecimento religioso, mas também protegia conhecimentos técnicos e comerciais vitais para a sobrevivência econômica da comunidade. O método de ensino empregava uma técnica chamada Mishnah, literalmente repetição. O professor recitava um texto e os estudantes o repetiam em um cântico melódico específico, cantilação. Esse ritmo não era apenas estético. Estudos modernos em psicologia cognitiva confirmam que informações codificadas com ritmo e melodia são armazenadas em múltiplas regiões cerebrais, aumentando significativamente a retenção de longo prazo. A neurociência moderna está apenas redescobrindo o que os antigos pedagogos judeus já praticavam. Uma característica distintiva era a abordagem por escalas de complexidade. O Talmud estabelece 4 níveis de interpretação textual conhecidos como PARDS, acrônimo para Peshat, significado simples, literal, Remes, significado alusivo, Drash, interpretação homilética, e Sod, significado místico, secreto. Essa abordagem em camadas reconhecia que diferentes níveis de significado eram acessíveis a diferentes alunos, conforme sua maturidade intelectual e espiritual. Um precursor dos modernos modelos de diferenciação pedagógica. Um conceito fundamental na educação judaica era o lishma, estudo por seu próprio bem, não por recompensas materiais ou status. Este ideal elevava o aprendizado a um ato espiritual em si mesmo. O famoso rabino do século XVIII, o Gaon de Vilna, ficava tão absorto no estudo que seus alunos precisavam lembrá-lo de comer e dormir. Quando questionado sobre tal dedicação, ele respondeu: "No mundo vindouro não me perguntarão por que não fui Moisés, mas por que não fui plenamente eu mesmo." Esta filosofia criava um ambiente onde a excelência intelectual era motivada intrinsecamente.
não por competição ou recompensas externas. Durante os séculos de diáspora, após a destruição do Segundo Templo, o sistema educacional se tornou a pátria portátil do povo judeu. Um provérbio frequentemente repetido observava: onde há estudo da Torá, ali é a terra de Israel. Nas comunidades judaicas dispersas da Babilônia ao Marrocos, da Espanha à Polônia, o sistema educacional assegurava que uma criança judia em Praga, no século XV, estudasse os mesmos textos, usando métodos similares a uma criança em Alexandria, no século III, criando uma continuidade cultural sem precedentes, apesar da dispersão geográfica. Os yeshivot, academias talmúdicas, surgiram na Babilônia durante os séculos III a VI, com centros famosos em Sura e Pumbedita. Estas instituições desenvolveram o método de estudo conhecido como Sugya, análise profunda de um tópico talmúdico através de todas suas ramificações lógicas e implicações práticas. Os Geonim, líderes acadêmicos dessas instituições, respondiam a perguntas enviadas por comunidades distantes, criando um sistema de educação à distância que mantinha unificada a tradição intelectual judaica séculos antes da invenção da imprensa ou telecomunicações. Uma descoberta fascinante da Guenizá do Cairo, um depósito de manuscritos judaicos descoberto em 1896, incluía cartas de estudantes do século XII descrevendo suas rotinas diárias de estudo. Um jovem relata levantar-se antes do amanhecer para memorizar textos à luz de velas, participar de debates durante o dia e copiar manuscritos à noite. Tudo enquanto trabalhava meio período como aprendiz para sustentar-se. Estes documentos revelam o extraordinário comprometimento com o aprendizado, mesmo em condições econômicas difíceis. A educação judaica medieval incluía uma tradição sofisticada de metáforas visuais. O texto sagrado era frequentemente comparado a um oceano infinito, com diferentes níveis de profundidade para navegantes de diferentes capacidades. Outras metáforas incluíam o texto como jardim, como palácio com muitas câmaras ou como uma joia multifacetada. Estas imagens não eram meros floreios poéticos, eram ferramentas pedagógicas deliberadas para ajudar estudantes a conceptualizar sua relação com textos complexos e inesgotáveis. Durante o período medieval, surgiram tradições educacionais distintas nas comunidades sefaraditas, Península Ibérica, Norte da África, Oriente Médio, e ashkenazitas, Europa Central e Oriental. As tradições sefaraditas, influenciadas pelo ambiente intelectual islâmico, frequentemente incorporavam estudos de matemática, medicina, astronomia e filosofia aristotélica junto com textos sagrados. Já nas comunidades ashkenazitas, o foco era mais intensamente direcionado ao estudo talmúdico e comentários legais. Esta diferença gerou abordagens complementares que enriqueceram a tradição educacional como um todo. No século XVI, uma inovação significativa transformou a educação judaica. Rabbi Yaakov ben Moshe Levi Moelim, conhecido como Maharil, institucionalizou o Tish, literalmente mesa, onde o rabino se sentava com os estudantes para uma refeição ritual que combinava estudo, canções e narrativas. Esta prática reconhecia que aprendizado não acontece apenas através de instrução formal, mas também por imersão cultural e modelagem comportamental, um conceito que educadores modernos chamam de currículo oculto. O impacto da tradição educacional judaica se estendeu muito além das comunidades judaicas. Quando as primeiras universidades europeias foram estabelecidas no século XII, muitas adotaram o método de estudo baseado em questionamento dialético que havia sido refinado nas academias talmúdicas. A própria ideia de educação como um processo de inquirição
não apenas transmissão de dogma, foi profundamente influenciada pelos métodos educacionais judaicos transmitidos através de estudiosos como Maimônides, cujas obras eram estudadas em universidades cristãs medievais. Uma técnica pedagógica extraordinária era o Tidush, a expectativa de que os estudantes deveriam contribuir com insights originais, não apenas dominar conhecimento existente. O termo literalmente significa renovação ou inovação. Esta ênfase na criatividade intelectual diferenciava significativamente a tradição judaica de outros sistemas educacionais antigos e medievais, que enfatizavam principalmente preservação e transmissão de conhecimento estabelecido. Como um rabino medieval expressou, quem repete apenas o que aprendeu, sem adicionar algo próprio, é como uma planta que não dá frutos. No século XVIII, Rabi Israel ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov, fundador do movimento chassídico, introduziu uma abordagem revolucionária que democratizou ainda mais a educação. Ele enfatizava que o valor educacional não estava apenas na erudição intelectual, mas também na intenção sincera e no fervor espiritual. Este movimento abriu caminhos educacionais significativos para pessoas que não possuíam capacidades acadêmicas excepcionais, mas que buscavam conexão espiritual autêntica. Um precursor de abordagens educacionais modernas que reconhecem múltiplas formas de inteligência e vias para o aprendizado. No século XIX, quando movimentos de reforma educacional surgiam na Europa, o modelo Mussar emergiu nas comunidades judaicas orientais como uma abordagem integrativa que combinava estudo intelectual com desenvolvimento sistemático do caráter moral. Sob a liderança de Rabi Israel Salanter, escolas que adotavam este método dedicavam tempo específico para práticas contemplativas, exercícios de autorreflexão e desenvolvimento de qualidades como humildade, paciência e compaixão, antecipando por mais de um século os atuais movimentos de educação socioemocional e mindfulness nas escolas modernas. A educação judaica começava muito antes da escola formal, literalmente desde o nascimento. Um costume tradicional era colocar uma pequena quantidade de mel nas páginas de um livro sagrado e deixar que o bebê aprovasse, simbolizando que o aprendizado seria doce. Durante a cerimônia de Pidyon Haben, resgate do primogênito, aos 30 dias de vida, o bebê tinha seu primeiro encontro simbólico com um professor. Estas práticas refletiam a visão de que a identidade educacional começava a se formar desde o primeiro contato da criança com o mundo. O lar era considerado o primeiro e mais importante ambiente educacional. A mesa de jantar familiar, especialmente durante o Shabat e festas, funcionava como um mini-seminário, onde crianças observavam adultos discutindo questões religiosas, éticas e intelectuais. A Haggadah de Pessach, Páscoa judaica, exemplifica perfeitamente esta pedagogia familiar estruturada, com suas 4 perguntas feitas pela criança mais nova, diferentes tipos de narrativas adaptadas para diferentes níveis de compreensão e elementos multissensoriais, alimentos simbólicos, canções, reclinação, que engajam participantes de todas as idades. A educação não era vista como acumulação de informações, mas como desenvolvimento de midot, qualidades de caráter. O Pirkei Avot, Ética dos Pais, um tratado talmúdico, dedica extensas discussões às qualidades que um verdadeiro estudioso deve cultivar. Quem é sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. Este foco no caráter é evidente na prática de avaliar potenciais estudantes, não apenas por sua inteligência, mas por suas qualidades pessoais. Rabi Yohanan ben Zakkai, um dos maiores pedagogos do período talmúdico, descrevia assim seu melhor aluno: um poço caiado que não perde uma gota.
referindo-se à combinação de excelência intelectual com integridade pessoal. Um conceito educacional fascinante era o Tikkun Leil, sessões de estudo noturnas intensivas em datas específicas do calendário judaico. A mais famosa é o Tikkun Leil Shavuot, onde se estuda a noite inteira na festa que comemora o recebimento da Torá. Esta prática reconhecia que certos insights só surgem em estados alterados de consciência, provocados por privação de sono e estudo intensivo prolongado. Uma técnica que seria redescoberta por grupos de artistas e cientistas modernos, como os surrealistas, que buscavam estados mentais similares para aumentar a criatividade. A supervisão comunitária da educação era rigorosa. O Talmud relata casos de comunidades que removeram professores por excesso de severidade, por não se manterem atualizados em seus estudos ou por demonstrarem comportamento imoral. Ao mesmo tempo, o respeito por bons professores era extraordinário. O Talmud declara que, se seu professor e seu pai estão ambos em cativeiro, você deve primeiro resgatar seu professor. Uma afirmação chocante em uma sociedade patriarcal, demonstrando o valor supremo atribuído aos educadores. O Bar Bat Mitzvah representava não apenas um marco religioso, mas uma transição educacional significativa. Aos 12 anos, para meninas, ou 13 para meninos, o jovem demonstrava publicamente sua capacidade de ler e interpretar textos sagrados, sinalizando sua entrada no mundo do estudo adulto. O que poucos sabem é que esta cerimônia é relativamente recente na forma que conhecemos hoje. Tornou-se comum apenas por volta do século XIV. Anteriormente, não havia uma celebração específica, apenas uma gradual assunção de responsabilidades educativas e religiosas. Um conceito pedagógico crucial era o Shinun, revisão constante e sistemática. Um provérbio talmúdico afirma: aquele que revisa seu aprendizado 100 vezes não se compara àquele que revisa 101 vezes. Este não era apenas um chamado à repetição mecânica, mas à revisão progressivamente mais profunda. Cada revisão deveria revelar novas camadas de significado. Esta abordagem está alinhada com descobertas modernas sobre aprendizagem espaçada e retrieval practice, prática de recuperação, que pesquisadores educacionais como Robert Bjork identificaram como cruciais para a aprendizagem duradoura. Os educadores judeus desenvolveram sofisticados métodos para resolver aparentes contradições nos textos, uma habilidade conhecida como teirutz. Quando dois textos pareciam se contradizer, em vez de descartar um em favor do outro, os estudantes eram treinados para reconciliá-los através de distinções conceituais sutis. Esta abordagem desenvolvia extraordinária flexibilidade cognitiva e tolerância à ambiguidade, qualidades que psicólogos cognitivos modernos identificam como marcadores de pensamento avançado e resiliência intelectual. Uma prática notável nas yeshivot medievais era o Kiddush Hashem educacional, literalmente santificação do nome, através do estudo. Durante períodos de perseguição, muitos judeus arriscavam suas vidas para manter escolas funcionando clandestinamente. Durante o período nazista, existem relatos documentados de aulas ocorrendo nos guetos e até mesmo em vagões, a caminho de campos de concentração. Esta determinação de continuar aprendendo mesmo sob ameaça mortal reflete o valor supremo atribuído à educação como meio de preservação da dignidade humana e continuidade cultural. As bibliotecas eram instituições comunitárias centrais. O Rambam, Maimônides, escreveu no século XII que uma comunidade deve primeiro construir um mikveh, banho ritual, e adquirir um rolo da Torá, depois estabelecer um Beit Midrash, casa de estudo, com biblioteca, e só então construir uma sinagoga para orações. Esta hierarquia de necessidades comunitárias colocava recursos educacionais acima mesmo do espaço dedicado à oração.
refletindo a visão de que o estudo era uma forma de serviço divino tão importante quanto a prática ritual. Fascinantemente, o sistema educacional judaico desenvolveu um conceito que só recentemente foi descoberto pela neurociência moderna. A ideia de que o aprendizado ocorre melhor através de dificuldades produtivas. O Talmud fala de mileret, deliberadamente criando dificuldades para os estudantes para fortalecer sua compreensão. Como um rabino talmúdico expressou, eu permaneci em silêncio até que meu aluno lutasse com a questão, pois é através dessa luta que ele verdadeiramente possuirá o conhecimento. Esta abordagem antecipa por milênios o que educadores modernos chamam de aprendizagem desafiadora ou dificuldade desejável, conceitos popularizados apenas nas últimas décadas por pesquisadores como Elizabeth Bjork e Robert Bjork. No século XVIII, o confronto entre a educação judaica tradicional e o iluminismo europeu criou uma crise de identidade sem precedentes. Moses Mendelssohn, filósofo judeu-alemão, propôs uma síntese revolucionária expressa em seu lema "Seja um judeu em casa e um homem na rua", sugerindo que a educação judaica tradicional poderia coexistir com conhecimento secular moderno. Este movimento, conhecido como Haskalah, iluminismo judaico, levou à primeira escola judaica moderna em Berlim em 1778, que combinava estudos judaicos tradicionais com matemática, ciências naturais, geografia e línguas europeias. A resposta ortodoxa a este desafio veio através do movimento Torah im Derek Eretz, Torá com o caminho do mundo, desenvolvido por Rabbi Samson Raphael Hirsch na Alemanha do século XIX. Sua escola em Frankfurt revolucionou a educação judaica ao manter compromisso integral com a observância religiosa, enquanto incorporava ciências modernas e humanidades. O currículo incluía laboratórios de física e química de última geração, ao lado de estudos talmúdicos tradicionais. Este modelo demonstrou que ortodoxia religiosa e sofisticação intelectual moderna não eram mutuamente excludentes. Nas comunidades da Europa Oriental, surgiu uma resposta diferente através do movimento Mussar, que renovava a ênfase no desenvolvimento do caráter como componente central da educação. A Yeshiva de Novardok, fundada por Rabbi Yosef Yozel Horvitz, tornou-se famosa por seus métodos radicais para desenvolver humildade e independência de aprovação social. Os estudantes eram designados a tarefas que deliberadamente os expunham ao ridículo público, como vender fósforos em praças movimentadas enquanto vestiam roupas inadequadas. Como forma de superar o ego e o desejo de aprovação social, considerados obstáculos ao desenvolvimento intelectual e espiritual autêntico. Uma das estatísticas mais impressionantes sobre o impacto da educação judaica vem do período entre guerras na Polônia. Em 1930, enquanto a taxa geral de alfabetização no país era de aproximadamente 56%, entre judeus poloneses ultrapassava 95%. Mais notável ainda, em bairros judaicos pobres, a taxa de frequência em bibliotecas públicas era 8 vezes maior que a média nacional. Como observou um sociólogo da época, encontrei famílias vivendo em um único cômodo onde metade do precioso espaço era ocupado por prateleiras de livros. A invenção da imprensa transformou radicalmente a educação judaica. Antes de Gutenberg, textos precisavam ser copiados manualmente, limitando severamente o acesso. O primeiro livro hebraico impresso surgiu em 1475, Comentários de Rashi sobre a Torá, e em 1520, a primeira edição completa do Talmud foi impressa em Veneza pela família Bomberg. Estas publicações padronizaram o layout do texto talmúdico que permanece até hoje, com o texto original ao centro e comentários em torno dele, criando uma experiência visual de hipertexto séculos antes da internet.
Durante o período soviético, quando a educação religiosa judaica era proibida sob pena de prisão, surgiram yeshivot subterrâneas conhecidas como shaburas. Operando em apartamentos privados com horários constantemente alterados para evitar detecção, estas escolas clandestinas mantiveram viva a tradição educacional. Um sobrevivente deste sistema relatou como seu grupo estudava textos sagrados com páginas disfarçadas como materiais soviéticos oficiais e como desenvolveram um código para discutir conceitos talmúdicos em público sem serem descobertos. Esta resistência educacional foi uma forma de heroísmo cultural pouco reconhecida. O currículo tradicional foi expandido no século XX para incluir Bekiut, estudo amplo para familiaridade geral com textos, junto com Iyun, análise profunda. Esta abordagem dual reconhecia os desafios do mundo moderno, onde o tempo para estudo era mais limitado. As yeshivot desenvolveram métodos para cobrir grandes quantidades de material rapidamente, sem sacrificar completamente a profundidade analítica. Esta adaptação pragmática permitiu a preservação da tradição em um mundo onde poucos podiam dedicar suas vidas inteiras ao estudo como nas gerações anteriores. Um aspecto fascinante da educação judaica moderna é como ela incorporou descobertas científicas recentes que validam práticas antigas. Por exemplo, o Chevruta, estudo em pares, foi objeto de um estudo de 2014 na Universidade Stanford, que demonstrou sua eficácia superior em comparação com métodos de estudo individual. Pesquisadores documentaram que esta metodologia desenvolve habilidades metacognitivas avançadas, aumenta a retenção de informação e promove pensamento original. Como observou Lauren Resnick, pesquisadora educacional, o que os judeus vêm fazendo por 2000 anos, nós estamos apenas começando a entender cientificamente. A educação feminina judaica passou por uma revolução no século XX. Sarah Schenirer, uma costureira polonesa sem educação formal, fundou o movimento Bais Yaakov em 1917, estabelecendo as primeiras escolas ortodoxas formais para meninas. Inicialmente enfrentou intensa oposição, mas eventualmente recebeu apoio de líderes rabínicos que reconheceram que na era moderna, sem educação formal, mulheres jovens estavam abandonando o judaísmo tradicional. Hoje, o movimento conta com centenas de escolas em todo o mundo e transformou fundamentalmente o papel das mulheres nas comunidades ortodoxas. Um conceito educacional judaico que ganhou reconhecimento global é o Sefer HaTinut, Livro de Educação, um texto anônimo do século XIII que sistematicamente explica cada um dos 613 mandamentos, suas razões filosóficas e psicológicas, e como ensinar cada conceito de forma adequada para diferentes idades. Este texto pioneiro é um dos primeiros exemplos de um currículo em espiral, estruturado por desenvolvimento. A ideia de que os mesmos conceitos devem ser revisitados em diferentes níveis de sofisticação, conforme a criança amadurece. Um conceito que o psicólogo educacional Jerome Bruner descobriria apenas na década de 1960. O impacto do sistema educacional judaico se reflete em estatísticas notáveis. Embora constituindo menos de 0,2% da população mundial, os judeus representam aproximadamente 22% dos ganhadores do Prêmio Nobel. Um estudo de 2017 da Universidade de Utah analisou este fenômeno e concluiu que o fator mais significativo não era genético, mas cultural educacional, especificamente métodos de aprendizagem que enfatizam questionamento de pressupostos, conforto com múltiplas interpretações, e o que os pesquisadores chamaram de pensamento reverencial rebelde, a capacidade de simultaneamente respeitar tradição enquanto a questiona constantemente. Um método interpretativo fascinante na educação judaica é o sistema PAR-DES,
um acrônimo que representa 4 níveis de compreensão textual. Peshat, significado literal, simples. Remez, significado alusivo, alegórico. Drash, interpretação homilética comparativa. E Sod, significado místico secreto. Esta abordagem multicamadas ensina os estudantes que textos sagrados funcionam simultaneamente em múltiplos níveis. Uma sofisticação hermenêutica extraordinária para sua época. O mais impressionante é que crianças eram introduzidas a este sistema desde cedo, aprendendo que mesmo o texto mais simples contém profundidades inexploradas. A educação judaica sempre foi concebida como um processo ao longo da vida, não limitado à infância ou juventude. O Talmud relata que Rabi Akiva começou a estudar aos 40 anos, tornando-se posteriormente um dos maiores sábios de sua geração. A prática de Daf Yomi, página diária, iniciada em 1923 pelo rabino Meir Shapiro, envolve estudar uma página do Talmud todos os dias, completando os 2.711 folhos em ciclos de 7 anos e meio. Hoje, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, de executivos ocupados a aposentados, participam deste programa, demonstrando o ideal educacional de estudo contínuo que transcende fronteiras etárias e ocupacionais. Um conceito crucial é Torah Lishma, estudo pelo seu próprio valor, não como meio para outro fim. Este ideal cria uma atitude em relação ao conhecimento radicalmente diferente da cultura educacional contemporânea, focada em credenciais e aplicação prática. Rabi Chaim de Volojin, fundador da famosa Yeshivá de Volojin, em 1803, revolucionou a educação avançada ao enfatizar que o estudo não era apenas para formar rabinos ou decisores legais, mas como um valor espiritual em si mesmo. Sua Yeshivá, considerada a mãe de todas as yeshivot modernas, operava 24 horas por dia, com estudantes se revezando, para garantir que o som do estudo nunca cessasse. Durante o Holocausto, ocorreram exemplos extraordinários de resistência educacional. No gueto de Kovno, Lituânia, documentos recentemente descobertos revelam um sistema educacional clandestino completo, incluindo jardim de infância, escola primária e até estudos avançados. Os professores criavam materiais didáticos à mão, e aulas ocorriam em horários irregulares para evitar detecção. Em Terezin, onde muitas crianças foram enviadas antes dos campos de extermínio, professores organizaram aulas secretas. Desenhos infantis recuperados deste período mostram como a educação trazia um senso de normalidade e esperança, mesmo nas condições mais desumanas. O conceito de Shimush Talmidei Chachamim, servir estudiosos, representa uma abordagem holística única à educação. Os estudantes não apenas estudavam textos, mas observavam como os mestres aplicavam o conhecimento em situações cotidianas, desde resolver disputas comunitárias até tomar decisões pessoais. Esta aprendizagem observacional reconhecia que certos conhecimentos não podem ser adequadamente transmitidos apenas através de instrução formal. Como diz um provérbio talmúdico, mais aprendi de meus professores, ainda mais de meus colegas, mas o máximo aprendi de meus alunos. Refletindo uma visão de educação como empreendimento comunitário multidirecional. Uma inovação educacional do século XVIII que revolucionou a pedagogia judaica foi o movimento chassídico, que democratizou o acesso à educação espiritual. O Baal Shem Tov, fundador do chassidismo, ensinou que histórias, canções e parábolas simples podiam transmitir verdades espirituais profundas, mesmo para aqueles sem educação formal avançada. Este movimento valorizava qualidades como entusiasmo sincero, hitlahavut, e alegria, cíntia, como componentes essenciais do processo educacional, um contraste marcante com a austeridade intelectual que prevalecia anteriormente. Esta abordagem antecipou modernas teorias educacionais sobre a importância da inteligência emocional
e estados psicológicos positivos para a aprendizagem efetiva. O conceito de Bitul Torah, negligenciar o estudo, revelava uma atitude profunda em relação ao tempo. Qualquer momento que pudesse ser dedicado ao estudo, mas era desperdiçado em atividades frívolas, era considerado uma perda séria. Esta valorização extrema do tempo produzia hábitos de aprendizado extraordinários. Há relatos documentados de mercadores judeus medievais que viajavam com pequenos manuscritos para estudar durante pausas nas jornadas e de trabalhadores manuais que fixavam textos nas paredes de suas oficinas para memorizar enquanto trabalhavam. Precursores do moderno conceito de microlearning e aproveitamento de tempos mortos para desenvolvimento contínuo. A educação feminina experimentou uma revolução adicional no final do século XX com o surgimento de instituições como Drisha Institute, 1979, Pardes Institute, 1972 e Nishmat, 1990, oferecendo às mulheres acesso sem precedentes ao estudo talmúdico avançado, tradicionalmente reservado aos homens. Este movimento produziu a primeira geração de mulheres especialistas em lei judaica, Yoatzot Halasha, e acadêmicas talmúdicas. Um marco simbólico ocorreu em 2013, quando o Talmud Jerusalém inteiro foi completado através de estudo diário por milhares de mulheres em um projeto chamado Adran, demonstrando como tradições educacionais podem se adaptar às mudanças sociais sem abandonar seus valores fundamentais. O método dialético de estudo, conhecido como Pilpul, tem paralelos surpreendentes com o método socrático e a dialética hegeliana, mas desenvolveu-se independentemente. Um estudo comparativo de 2010 da Universidade de Chicago analisou gravações de sessões de estudo em pares em yeshivot contemporâneas e identificou padrões consistentes de argumentação que incluem proposição inicial, contra-argumento, refinamento, teste através de casos limite e síntese. Os pesquisadores concluíram que este método desenvolve habilidades cognitivas superiores de forma mais eficaz que métodos de ensino contemporâneos, particularmente em relação ao pensamento divergente e resolução de problemas complexos. Um aspecto revolucionário da pedagogia judaica era o conceito de Pesach, a ideia de que estudantes suficientemente avançados não apenas absorvem conhecimento, mas eventualmente ganham autoridade para tomar decisões interpretativas independentes. Esta progressão de aprendiz passivo a decisor ativo é exemplificada no famoso debate talmúdico conhecido como Forno de Aknai, onde uma voz celestial intervém em uma disputa, mas é ignorada pelos sábios que declaram: a Torá não está nos céus, afirmando a autonomia interpretativa humana. Este conceito de autoridade intelectual distribuída é notavelmente semelhante às modernas abordagens construtivistas da educação, que enfatizam a cocriação de conhecimento. O Midrash oferece uma metáfora poderosa para o processo educacional na história de Abraão descobrindo Deus. Comparando Abraão a um viajante que vê um palácio em chamas e pergunta: este palácio não tem dono? O Midrash sugere que a verdadeira educação começa não com respostas, mas com perguntas nascidas da observação atenta e da inquietação intelectual genuína. Esta valorização da pergunta fundamentada, em contraste com a simples assimilação de respostas, permanece uma das contribuições mais distintivas e duradouras da tradição educacional judaica para a pedagogia mundial. As celebrações e rituais judaicos funcionavam como sofisticados momentos pedagógicos estruturados. O Seder de Pesach, ritual da Páscoa judaica, é provavelmente o mais elaborado sistema educacional familiar já concebido,
combinando narrativa, perguntas dirigidas, alimentos simbólicos, canções e discussão para criar uma experiência educacional multissensorial completa. A Haggadah, texto lido durante o Seder, contém 4 tipos diferentes de perguntas formuladas para engajar crianças com diferentes capacidades cognitivas e temperamentos, muito antes que educadores modernos começassem a falar sobre diferenciação e estilos de aprendizagem. A transmissão do conhecimento entre gerações era ritualizada através de práticas como o Mesorá, a transmissão formal da tradição de professor para aluno. Em cerimônias documentadas desde o período medieval, um mestre recitava um texto complexo e o aluno o repetia precisamente, palavra por palavra. Após completar esta recitação perfeita, o mestre declarava: "Como eu o recebi de meu mestre, assim o transmito a você." Esta cadeia ininterrupta de transmissão oral, que complementava textos escritos, garantia não apenas a preservação do conteúdo, mas também pronúncias, melodias e nuances interpretativas impossíveis de capturar apenas na escrita. O conceito de Milchemet Torah, Guerra da Torá, revela um aspecto fascinante da pedagogia judaica. A ideia de que o debate vigoroso e mesmo confrontacional era necessário para revelar a verdade. Diferente de tradições que valorizavam a harmonia superficial, a educação judaica celebrava o conflito intelectual produtivo. Como um adágio talmúdico afirma: "Assim como o fogo não acende sozinho, mas apenas quando em contato com outros materiais, também um estudioso não se desenvolve estudando sozinho, mas apenas através do atrito intelectual com seus colegas." Esta valorização do debate intenso antecipa modernos conceitos educacionais como dissonância cognitiva produtiva e aprendizagem socioconstrutivista. Uma descoberta arqueológica em 2019, em escavações em Jerusalém, revelou o que parece ser uma antiga sala de aula do primeiro século, com bancos dispostos em semicírculo, exatamente como descrições talmúdicas de configurações de salas de aula. Mais fascinante ainda, os arqueólogos encontraram pequenas peças de cerâmica com letras hebraicas que parecem ser flashcards, primitivos usados para ensinar o alfabeto. Esta descoberta fornece evidência tangível de métodos pedagógicos sofisticados em uso há 2000 anos. Muito antes que técnicas semelhantes fossem inventadas em sistemas educacionais modernos. A ênfase na compreensão sobre memorização é evidente na palavra hebraica para educação, shinush, que compartilha raiz com a palavra para dedicação ou iniciação. Isso indica que o objetivo não era simplesmente transmitir informações, mas iniciar o aluno em um processo contínuo de crescimento. Como um rabino medieval explicou: "Não é suficiente ensinar a ler, deve-se ensinar a amar a leitura. Não é suficiente transmitir conhecimento, deve-se despertar a paixão por conhecer." Esta visão educacional holística é notavelmente semelhante aos objetivos da moderna aprendizagem transformativa, articulada por teóricos educacionais como Jack Mezirow, apenas no final do século XX. A prática de Bekiut, estudo amplo, versus Iyun, estudo profundo, demonstra uma sofisticada compreensão do equilíbrio necessário entre amplitude e profundidade no currículo. Diferentes períodos do ano letivo eram dedicados a cada abordagem. Durante sessões de Bekiut, estudantes cobriam grandes porções de texto rapidamente, enquanto no Iyun podiam passar semanas analisando apenas alguns parágrafos. Esta alternância deliberada entre modos cognitivos diferentes, processamento rápido versus análise detalhada, antecipa descobertas modernas em ciência cognitiva sobre os benefícios de alternar entre pensamento focado e difuso para otimizar a aprendizagem.
O papel das mulheres na educação judaica era mais complexo e significativo do que frequentemente reconhecido. Embora excluídas do estudo talmúdico formal até recentemente, as mulheres eram responsáveis pela primeira educação das crianças de ambos os sexos e pela transmissão de conhecimento prático ritual extenso. Um texto medieval descreve uma avó que conhecia as leis de Kashrut tão bem quanto qualquer rabino e era consultada sobre questões complexas. As mulheres também desenvolveram seus próprios gêneros literários educacionais, como o tequines, orações e meditações em Yiddish, que transmitiam conceitos teológicos profundos em linguagem acessível às mulheres comuns. Comunidades judaicas pobres frequentemente priorizavam educação acima de conforto material, demonstrando compromisso extraordinário com valores educacionais. Um relatório de assistência social do East End londrino de 1890 observou com espanto: encontramos famílias vivendo em condições de extrema pobreza que de alguma forma encontram recursos para pagar mensalidades escolares. Quando questionados por que não usam o dinheiro para melhorar sua alimentação ou moradia, respondem simplesmente: o que adianta um corpo bem alimentado se a mente está faminta? Esta priorização da educação sobre conforto material foi um fator crucial na mobilidade social ascendente de comunidades judaicas imigrantes em todo o mundo. Um conceito educacional fascinante era o Siyum, celebração ritual da conclusão de um texto ou tratado. Estas celebrações não marcavam o fim do aprendizado, mas um novo começo, já que tradicionalmente, após completar um texto, imediatamente se começava outro. Como expressava um costume antigo, Hadran Alash, voltaremos a você, reconhecendo que nenhum texto está verdadeiramente concluído. Esta abordagem cíclica ao aprendizado, em vez de linear, cultivava uma mentalidade de crescimento contínuo, muito antes que Carol Dweck articulasse o conceito de mindset de crescimento na psicologia educacional moderna. A educação judaica desenvolveu técnicas pioneiras para preservar conhecimento em comunidades perseguidas e frequentemente em fuga. Uma estratégia notável era o desenvolvimento de técnicas mnemônicas elaboradas, como acrósticos, melodias e associações visuais, que permitiam que textos imensos fossem memorizados. Durante o período medieval, alguns estudiosos podiam recitar o Talmud inteiro, milhares de páginas, de memória. Estas técnicas de memorização não eram mecânicas, mas estruturadas para facilitar conexões conceituais e análise. Um estudo recente de neurociência da Universidade de Stanford comparou estas técnicas antigas com modernos sistemas de memorização e concluiu que os métodos judaicos tradicionais eram superiores para a retenção de longo prazo e compreensão conceitual. A natureza integrativa da educação judaica tradicional contrasta fortemente com a compartimentalização do conhecimento na educação moderna. Não havia separação artificial entre assuntos. O estudo de um texto talmúdico poderia simultaneamente envolver análise linguística, raciocínio lógico, história, ética e até matemática. Este modelo holístico se assemelha surpreendentemente às modernas abordagens interdisciplinares que educadores contemporâneos lutam para implementar. Como observou o neurocientista cognitivo Stanislas Dehaene, o cérebro humano não evolui para processar conhecimento em compartimentos isolados, mas para fazer conexões, algo que o sistema educacional judaico compreendeu intuitivamente. Uma prática fascinante era o Tajin, a arte de adicionar pequenas coroas ornamentais a certas letras nos rolos da Torá. Os escribas passavam anos dominando este sistema complexo, onde cada detalhe tinha significado.
O Talmud relata que quando Moisés ascendeu ao Monte Sinai, encontrou Deus adicionando coroas às letras, sugerindo que mesmo o texto divino estava em processo contínuo de elaboração e embelezamento. Esta metáfora poderosa transmitia aos estudantes que o conhecimento nunca está completo, mas sempre pode ser enriquecido com novas camadas de significado. Um conceito notavelmente semelhante à moderna teoria educacional do conhecimento em construção. Durante a Idade Média, as academias rabínicas desenvolveram um sistema de avaliação que priorizava a qualidade do questionamento sobre a precisão das respostas. Um estudante que formulava perguntas originais e instigantes era mais valorizado que aquele que simplesmente memorizava respostas existentes. O termo kushia, questão difícil, era considerado um elogio. Ele perguntou uma excelente kushia. Era um dos maiores reconhecimentos possíveis. Esta valorização da interrogação sobre a informação contrasta fortemente com sistemas educacionais modernos, frequentemente obcecados com respostas padronizadas e testáveis. Uma descoberta sociológica surpreendente emerge de estudos sobre comunidades judaicas do século XIX. Mesmo em meio à pobreza extrema, as taxas de alfabetismo frequentemente alcançavam 100% entre homens e até 70% entre mulheres, níveis extraordinariamente altos para a época. Um censo russo de 1897 revelou que 65% dos judeus eram alfabetizados, comparados a apenas 24% da população geral. Esta disparidade não refletia vantagem econômica, a maioria vivia em extrema pobreza, mas priorização cultural da educação. Como observou um historiador, para famílias judias pobres, livros não eram luxo, eram mais essenciais que móveis. O método Mahaloket Lishem Shamayim, desacordo em nome do céu, fornecia diretrizes sofisticadas para debate construtivo. Diferente da argumentação competitiva que visa derrotar o oponente, este método enfatizava que o objetivo do debate era descobrir a verdade, não vencer o argumento. Estudantes aprendiam a discordar respeitosamente, enquanto consideravam genuinamente o mérito das posições opostas. Um princípio fundamental era que todas as perspectivas legítimas continham alguma verdade, mesmo quando contraditórias. Esta abordagem desenvolveu notável capacidade para sustentar complexidade cognitiva e ambiguidade, características que psicólogos modernos identificam como marcadores de maturidade intelectual avançada. Uma inovação pedagógica notável era o simulacro judicial, onde estudantes dramatizavam casos legais complexos, assumindo papéis de juízes, testemunhas e litigantes. Esta prática, documentada desde o período talmúdico, antecipou em mais de 1000 anos os modernos moot courts das faculdades de direito. A diferença crucial era que estes exercícios não eram atividades extracurriculares opcionais, mas componentes centrais da educação desde idades jovens, reconhecendo que compreensão genuína vem da aplicação ativa do conhecimento, não apenas seu estudo passivo. O conceito de shimush, aprendizado através de serviço, reflete uma compreensão sofisticada da aprendizagem situada. Estudantes não apenas estudavam textos sobre ética, mas acompanhavam seus mestres enquanto visitavam doentes, confortavam enlutados e mediavam disputas, observando diretamente como princípios abstratos eram aplicados em situações reais complexas. Um termo talmúdico para este tipo de aprendizagem era shamash, literalmente servente, reconhecendo que certas formas de conhecimento só podem ser adquiridas através da combinação de observação direta e participação ativa sob orientação de um mestre. Os métodos educacionais judaicos tradicionais têm experimentado um renascimento surpreendente na tecnologia educacional moderna.
A plataforma online Sefaria, criada em 2013, digitaliza a experiência tradicional de estudo de textos judaicos, apresentando o texto principal, rodeado por camadas de comentários interconectados, replicando digitalmente a experiência visual de uma página do Talmud. Similarmente, aplicativos como o Shavruta App conectam estudantes em diferentes partes do mundo para sessões de estudo em pares. Como observou um desenvolvedor, estamos usando tecnologia de ponta para preservar métodos de aprendizagem com mais de 2000 anos. Durante o Holocausto, ocorreu um dos exemplos mais extraordinários de resistência educacional da história, o Seminário do Gueto, em Vilna. Sob condições de fome e terror contínuo, educadores judeus organizaram um programa completo de treinamento para professores, preparando uma nova geração para continuar a tradição educacional após o que suspeitavam ser a destruição iminente de sua comunidade. Os participantes faziam anotações meticulosas que escondiam em recipientes enterrados, esperando que, mesmo que morressem, seu conhecimento sobrevivesse. Vários desses arquivos pedagógicos foram recuperados após a guerra e agora são estudados como testemunhos do poder da educação como forma de resistência espiritual. Uma prática educacional distintiva era o Shazara, sistema de revisão estruturada, onde o material era revisitado em intervalos progressivamente maiores. A tradição recomendava revisar o aprendizado novo depois de um dia, uma semana, um mês e um ano. Notavelmente semelhante ao moderno sistema de repetição espaçada desenvolvido por psicólogos cognitivos apenas no final do século XX. Esta abordagem sistemática à revisão reconhecia que memória duradoura requer reforço estratégico, muito antes que a ciência pudesse confirmar este princípio. Como explicava um manual medieval para professores, o conhecimento não revisado é como uma semente não regada. Mesmo que tenha sido plantada adequadamente, não crescerá. Um aspecto central da filosofia educacional judaica era a visão do tempo de estudo como o tempo fora do tempo. Momentos que não estavam sujeitos às mesmas restrições e pressões da vida cotidiana. No Beit Midrash, casa de estudo, relógios e preocupações mundanas eram deixados de lado para criar um espaço mental onde ideias podiam ser exploradas sem pressa ou utilitarismo imediato. Esta abordagem contrasta fortemente com tendências educacionais contemporâneas que enfatizam eficiência e resultados mensuráveis de curto prazo. Como observou o filósofo educacional Abraham Joshua Heschel, a educação autêntica requer ilhas no tempo, onde o pensamento profundo pode florescer livre das demandas da produtividade imediata. O que podemos aprender, afinal, deste sistema educacional extraordinário que permitiu a sobrevivência e florescimento de uma tradição intelectual por mais de 3 milênios? A resposta está em uma compreensão profunda da natureza humana e do aprendizado que transcende épocas e tecnologias. Os antigos sábios judeus compreenderam, muito antes da neurociência moderna confirmar, que a aprendizagem verdadeira não é apenas cognitiva, mas holística, envolvendo emoção, corpo, comunidade e espírito. Eles reconheceram que perguntas são mais poderosas que respostas, que debate respeitoso fortalece em vez de enfraquecer a verdade, e que conhecimento sem caráter é fundamentalmente incompleto. Talvez o insight mais profundo da tradição educacional judaica seja a compreensão de que estudo não é apenas um meio para um fim, mas um fim em si mesmo. Uma forma de conexão com algo maior que transcende utilidade imediata. Como expressou o filósofo Franz Rosenzweig, o objetivo do estudo não é saber mais, mas ser mais. Esta perspectiva oferece um contraponto poderoso à crescente instrumentalização da educação em nossa era, onde o valor do conhecimento é frequentemente reduzido ao seu retorno econômico mensurável.
A resiliência extraordinária deste sistema educacional em face de perseguição, exílio e tentativas de extermínio testifica seu poder. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos em 70 d.C., o famoso Rabi Yoshanan ben Zakkai pediu permissão para estabelecer uma academia em Yavne. Este momento pivotal transformou uma potencial catástrofe terminal em um novo começo, demonstrando como a educação pode funcionar como uma pátria portátil que transcende limitações geográficas e políticas. Em um notável estudo publicado em 2019 pelo Journal of Cross-Cultural Psychology, pesquisadores analisaram 78 diferentes grupos étnicos que experimentaram perseguição histórica. A conclusão? Grupos que priorizavam educação e transmissão cultural acima de acumulação material demonstraram taxas significativamente mais altas de preservação cultural e recuperação pós-trauma. Como um pesquisador observou, o que o povo judeu compreendeu intuitivamente por milênios, estamos apenas começando a documentar cientificamente. Cultura preservada na mente é mais resiliente que cultura preservada em pedra. Os métodos pedagógicos desenvolvidos nas antigas academias judaicas, estudo em pares, questionamento socrático, análise multiperspectiva, aprendizagem experiencial, não são relíquias históricas, mas abordagens comprovadamente eficazes que estão sendo redescobertos por educadores inovadores contemporâneos. Harvard, Stanford e outras instituições de elite agora promovem aprendizagem ativa e pedagogia dialógica como inovações revolucionárias, enquanto rabinos antiquados sorriem, reconhecendo práticas que suas comunidades refinaram por milênios. A visão educacional judaica nos desafia a questionar falsas dicotomias que frequentemente prejudicam abordagens educacionais contemporâneas. Teoria versus prática, tradição versus inovação, excelência intelectual versus desenvolvimento do caráter, autoridade versus autonomia. O sistema não escolhia entre estes aparentes opostos, mas os integrava em uma síntese dinâmica, reconhecendo que tensões produtivas frequentemente geram os insights mais profundos. Um relato comovente captura a essência desta tradição educacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, um rabino foi preso pela Gestapo momentos antes de completar uma importante aula talmúdica. Anos depois, em um campo de refugiados, ele encontrou inesperadamente um de seus ex-alunos. O jovem imediatamente perguntou: "Rabi, qual era a resposta para a questão que você estava discutindo quando foi levado?" O rabino, em lágrimas, respondeu: "O fato de você ainda se importar com aquela questão significa que eles não venceram. Nossa tradição vive." O legado mais profundo deste sistema talvez seja a sua compreensão de que educação genuína não é transmissão de informação, mas transformação da pessoa. Como o filósofo educacional Martin Buber expressou, a pergunta fundamental não é o que esta pessoa sabe, mas em que tipo de pessoa este conhecimento a transformou. Em uma era de inteligência artificial e informação instantaneamente acessível, esta compreensão da educação como formação humana integral torna-se mais relevante, não menos. Se existe uma lição que podemos levar desta exploração da tradição educacional judaica, é que educação, no seu sentido mais profundo, nunca foi sobre acumulação de fatos ou habilidades mercadológicas, mas sobre formação de pessoas capazes de pensar profundamente, questionar respeitosamente, viver eticamente e contribuir significativamente para suas comunidades. Como um antigo provérbio judaico afirma, quem salva uma vida, salva um mundo inteiro. Quem ensina uma pessoa, cria mundos infinitos. Agora, tenho um convite especial para você que permaneceu comigo até este ponto. Se este conteúdo tocou sua mente e coração,
Se você acredita no poder transformador da educação autêntica em um mundo cada vez mais superficial, preciso que você faça 3 ações cruciais. Primeiro, inscreva-se no canal agora. Este não é apenas mais um pedido por números. Estamos construindo uma comunidade genuína de pessoas que valorizam conhecimento profundo e sabedoria ancestral. Na próxima semana, começaremos uma série fascinante sobre os segredos da cura e medicina na tradição bíblica, que revelará práticas surpreendentemente avançadas para seu tempo. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Este gesto simples literalmente determina se este conteúdo alcançará centenas ou milhares de pessoas. Num mundo inundado de conteúdo superficial, seu like é um voto por profundidade e substância. E terceiro, isto é vital. Deixe um comentário compartilhando qual aspecto da tradição educacional judaica mais lhe impressionou ou como você poderia aplicar estes princípios na sua própria vida ou família. Seus insights não apenas enriquecem nossa comunidade, mas me ajudam a criar conteúdos futuros alinhados com o que realmente ressoa com você. Como nos ensina a sabedoria judaica, muito aprendi de meus mestres, mais ainda de meus colegas, mas o máximo aprendi de meus alunos. Esta comunidade que estamos construindo não é de espectadores passivos, mas de co-criadores de conhecimento significativo para nossos tempos desafiadores. Inscreva-se, deixe seu like e comente agora. Juntos, estamos reclamando o legado de aprendizado profundo que é nosso direito de nascença como seres humanos. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada através das sabedorias antigas que iluminam nossos caminhos modernos.